Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Dânia e trago mais uma aula da linguagem universal para você. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph, da sétima dimensão, e canalizado pelo irmão Onwani Líria, do canal Clark Seres de Luz. Sejam todos bem-vindos. Hoje iremos refletir sobre a essência do saber e sobre a forma como o conhecimento universal se relaciona diretamente com a nossa própria existência. Essa não é uma aula apenas sobre aprender conteúdos, mas sobre compreender que todo conhecimento acessado por nós possui uma função evolutiva dentro da nossa caminhada. Ao longo dessa reflexão, iremos entender como a consciência se expande, como o saber se manifesta em diferentes níveis da experiência e como os bloqueios criados pelo apego, pelas limitações, pelas verdades que nós achamos que são absolutas, podem impedir o fluxo natural da nossa evolução. Permita-se não apenas ouvir com a sua mente, mas também com a consciência, porque cada palavra poderá representar uma chave para acessar conteúdos que talvez já existam dentro de você, aguardando apenas um momento para ser despertado. O tema da aula de hoje é sobre a essência do saber. A linguagem universal lhe mostra que todo conhecimento que você adquire se transforma. Ele adquire uma espécie de personalidade, como se fosse uma página do seu próprio livro. Esse saber, independentemente do que venha trazer, é de alguma forma um capítulo de sua existência. A essência do saber, podemos dizer que está de acordo com toda a criação universal. E não há uma classificação para aquilo que está sendo dito. Se é uma realidade que pode ser vivida naquele momento, ou uma ilusão que, de alguma forma, pode ter estado presente em algum lugar universal. O saber, na verdade, é uma composição de elementos frasais que não se materializam na forma corriqueira, porém atinge campos energéticos que projetam cenários que podem ser hipotéticos para o conhecimento humano. Contudo, eles podem estar trazendo influências energéticas de um tempo que não está sendo vivido, mas que não necessariamente deixará de ser vivido ou que já não tenha sido vivido. Contudo, o saber está atrelado ao quanto você está preparado para entender as facetas evolutivas que regem o princípio da relatividade universal. Essa essência se multiplica no momento em que você adquire determinado conhecimento. E quando esse conhecimento então se relaciona com um presente factível, você consegue não apenas imaginar, mas também se projetar vivendo naquele momento uma fase que pode ser essencial para a sua própria evolução. Quando se fala em expansão de consciência, trata-se de utilizar essa essência do saber em um caminho que irá projetar você em diferentes direções. Aquele conteúdo que for necessário por você irá mapear diferentes opções e cada uma delas terá um conteúdo diferente para lhe entregar. Então, podemos dizer que quando você tem conhecimento, por exemplo,
de como se deslocar do seu planeta até a Lua, esse conhecimento está atrelado à tecnologia existente. Contudo, não apenas uma opção é verificada. Várias opções são analisadas e uma, então, é escolhida. Entre essa escolhida e experienciada no momento desse experimento, todos os demais caminhos que existem, porém que ainda não foram verificados e nem descobertos, começam a se materializar. Porque a essência do saber é você se posicionar diante do que está predestinado a descobrir. A evolução nada mais é do que você partir num ponto específico e começar a desbravar aquilo que ainda não conhece. O saber, então, propaga-se na medida em que você expande sua consciência em lugares e campos energéticos que você sequer consegue em algum momento imaginar. Portanto, saber nada mais é do que uma exploração de conteúdos existentes no universo, que de alguma forma estão relacionados a você buscar esse conhecimento dentro do seu próprio ser. Imagine então que o universo é uma biblioteca e você é aquele que irá buscar o conteúdo nessa biblioteca. Você é o pesquisador, mas para atingir e acessar aquele conteúdo que já está predisposto biologicamente, espiritualmente e em tudo que podemos dizer sobre física, química e todos os elementos existentes que irão em algum momento corroborar para você acessar esse conhecimento universal. Portanto, a capacidade de conexão está atrelada à utilização da sua própria consciência. Em termos de analogia, se o seu computador tem uma capacidade X para armazenar conteúdo e você utiliza apenas 5% dessa capacidade, imagine não saber que possui todo o restante. A sua vida pode se limitar àqueles 5%. Ou você precisará explorar mais conhecimento e descobrir que pode ir além dessa limitação. Voltando ao computador, quando você descobre que a capacidade de armazenamento se torna mais ampla do que os 5%, então você começa a colocar dados naquele computador. À medida que você não se limita, à medida que entende que é ilimitado e que pode armazenar, mas como não sabe exatamente onde irá parar a sua vida, a essência do saber é projetar a sua experiência de acordo com cada parcela existente e existencial no próprio universo. E quando você não restringe a um ponto específico, você altera o espaço-tempo e projeta a sua experiência como se fosse ilimitada. Ou seja, quando você não para em determinado conhecimento, quando você não circunda naquele conhecimento repetidamente, você cruza com aquele conhecimento, absorve o que for necessário e continua a sua jornada, porque a essência do saber é você entender que nada é estático. Sendo assim, você apenas está observando todo esse saber e utilizando-o para que a sua consciência possa se projetar adequadamente, a fim de experienciar sempre um novo passo. Portanto, podemos dizer que a essência do saber é você não se limitar,
não parar em alguma linha temporal, não identificar um conteúdo como estando relacionado a uma verdade absoluta. Quando você fizer isso, nada irá parar você de se autodescobrir dentro de tudo o que acontece, de tudo o que existe no universo. Portanto, podemos afirmar a você que a essência do saber projeta um movimento que não restringe você de acessar absolutamente nada universalmente. Acontece que no momento em que você coloca uma dificuldade de entendimento, você ali naquele ponto está aprisionado de alguma forma ao conteúdo do passado. E mesmo que esse passado seja tão recente, você está parado naquele ponto específico porque está acreditando que aquilo se torna uma verdade absoluta. Quando isso então acontece, você encontra dificuldade para absorver a próxima fase da sua vida, ou seja, o próximo bloco de conteúdos para explorar a sua experiência reencarnatória. Então podemos dizer que as dificuldades não estão atreladas às novidades que você irá vivenciar na sua vida, mas a permanência de alguma forma de você com o conteúdo acessado anteriormente. E essa dificuldade e esse apego transforma a experiência recente em algo que você irá dizer que é mais difícil e complicado de acessar. Portanto, ao projetar universalmente na corrente do saber, você precisa sempre estar preparado para acessar conteúdos que não necessariamente estarão interligados com o passado recente, que pode ser de um minuto atrás. Portanto, quando você levanta algum muro acreditando que aquele conteúdo já é o bastante, conscientemente ou inconscientemente, os próximos passos estarão dificultosos. Você irá dizer que eles são inexistentes e irá utilizar adjetivos irreais para justificar que aquela atual experiência está sendo difícil de absorver ou entender. Quanto mais essas dificuldades aumentam, mais você está apegado ao passado. Então, você retorna criando um bloqueio imaginário para acessar a próxima fase de sua vida. Portanto, podemos dizer que a essência do saber nada mais é do que o seu contato com algo que ainda você não sabe. E o não saber não é que não exista. O não saber é você ainda não conseguir entender que a chave para acessar aquele novo conteúdo está dentro de você. E quando você desapega, quando você ignora algum processo de egoísmo ou de vaidade e deixa a simplicidade tornar a forma natural, automaticamente você irá acessar sempre o novo bolsão informativo. Quando você começa a caminhar, entender o fluxo natural da evolução, você não se prende absolutamente a nada, porque nada do que você está tendo acesso, de alguma forma, é estático. A experiência de uma existência ou a experiência de uma encarnação não pode ficar parada em algum ponto, independentemente do conhecimento que seja. Então podemos dizer que a essência do saber também é você entender bases existenciais
desse conteúdo universal. Essas bases existenciais serão pilares que estarão sim sendo levadas por você nas próximas experiências, porque essas bases serão utilizadas de uma forma que irá trazer identificação com o conteúdo que você irá acessar. O que significa essa base? Por exemplo, você, sabendo da matemática, leva a matemática para o conhecimento à frente. E ela será base para você identificar a fisicalidade. A química, você leva adiante para entender o resultado de um novo conteúdo que será acessado. Ou seja, cada base você precisa estar levando para entender o que isso irá lhe trazer como um conteúdo do saber. Porém, tudo o que relaciona crença, dogmas, limitações e religiões, tudo isso não pode ser seguido adiante, porque isso é um bloqueio que inibe, restringe você de ter o conhecimento à frente ou acessar aquela parcela daquele saber que irá fazer você evoluir. Então é importante entender que a essência do saber está relacionada ao que a sua essência tem como princípio evolutivo. Podemos dizer que a sua essência existencial se relaciona com a essência do saber. Tudo está disposto universalmente como conhecimento, e tudo está disposto dentro da sua essência como um buscador desse conhecimento universal. Então, de alguma forma, o conhecimento universal só existe porque há um buscador que irá utilizar esse conhecimento. E o buscador só existe porque há um universo para ser explorado. Essa sincronicidade ou essa simbiose universal é justamente o que foi criado para ser utilizado durante a expansão de todo o universo. Então podemos dizer que esse processo da essência do saber é o que move você adiante. Não se esqueça e apenas sinta que o seu próximo passo só irá se identificar como algo novo se você deixar para trás o que você acredita que é seu. Em termos de evolução, é só você olhar para o tamanho do universo e o tamanho do seu ser para entender o quanto ainda você tem oportunidades infinitas de vivenciar e experienciar a essência do saber. Portanto, as dificuldades de entendimento irão cada vez mais ser minimizadas à medida que você não bloqueia o acesso a essas novidades. Existe apenas uma única forma de você continuar explorando o saber universal, não se prendendo a nenhum conteúdo que não seja a base que será utilizada para um trampolim para a sua próxima fase de sua vida. Na aula de hoje, Joseph nos faz entender que a essência do saber é nós compreendermos que a evolução não acontece quando nós nos prendemos ao que já conhecemos, porque o universo ele é de infinitas possibilidades e o saber também é infinito em manifestações. Cada conteúdo acessado, cada experiência vivida, cada percepção despertada representam apenas um passo dentro de uma jornada muito maior. Não podemos esquecer que o verdadeiro bloqueio está no desconhecido.
mas no apego daquilo que já foi descoberto. E quando acreditamos que já chegamos ao limite do nosso saber, fechamos portas para aquilo que ainda poderia transformar a nossa experiência existencial. Por isso, precisamos continuar caminhando, buscando, nos permitindo que a nossa consciência ultrapasse os limites criados pelo medo, pelas crenças e pelas definições absolutas. Porque a essência do saber, ela não é estática, ela é movimento, ela é expansão e transformação constante. E quanto mais nós nos desapegamos da necessidade de controlar o conhecimento, mais o próprio universo começa a revelar aquilo que sempre esteve diante de nós. Precisamos compreender que o saber universal, ele não está distante de nós. Ele se encontra dentro da nossa própria consciência, aguardando apenas que estejamos preparados para acessá-lo. Agradeço profundamente a presença de você nessa aula. O simples fato de você ter estado aqui buscando compreender a essência do saber já demonstra que existe dentro de você consciência de um chamado pela expansão, pela evolução e pelo despertar. Desejo que tudo que foi compartilhado hoje possa continuar ecoando dentro de você, não apenas como uma informação, mas como uma reflexão, percepção e uma grande transformação em sua vida. Muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção, pela troca energética construída nesse encontro. Que a sua caminhada continue sendo guiada pela sua consciência, pela simplicidade e pela busca constante do saber universal. Agradeço também ao Joseph por todo esse conhecimento trazido. Agradeço ao Criador por essa oportunidade. Gratidão.